Coloca aqui o nosso doutor Fabrício Pozzolo. Desde que chegou essas empresas de aposta no Brasil, o cenário mudou. Eles começaram a patrocinar equipes e coisa do tipo. E agora a gente já tem um cenário que é praticamente qualificado que este jogador do Santos Futebol Clube, o zagueiro Bauerman, ele está envolvido de alguma forma neste esquema terrível, diga-se de passagem, de propina para mudar resultado de jogo. Doutor, existe chance de um jogador como Bauerman ele responder a ponto de ser preso? Sim, essa chance existe. Se nós olharmos os crimes que ele está sendo acusado ou denunciado supostamente lá pelo Ministério Público de Goiás, a gente tem associação criminosa e lavagem de dinheiro. Esses crimes permitem aí efetivamente uma prisão por conta desse fato. Se a gente somar isso ainda com a ideia da corrupção em âmbito esportivo, que está lá, né, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, nos artigos 243, 243A, por ali, a gente soma ainda, né, essa possível situação de prisão, a ideia dessas multas que podem variar, né, de R$100 a mais ou menos R$100.000, e além de tudo isso, o banimento do esporte, a suspensão ou até mesmo o banimento do esporte. No caso do jogador Bauerman, a gente observa que ele incide especificamente no artigo 242, que fala que ele prometeu, né, ou deu aí a entender a ideia da vantagem indevida para influência no resultado da partida, de uma prova ou equivalente. E aí, nesse caso, a exclusão do esporte pode ser direta. Além disso, se a gente falar dos outros crimes, se somadas as penas, ainda que exista a ideia de discutir se ele é primário, tem bons antecedentes, aquela história toda, se Bauerman for condenado a uma pena superior a 4 anos, existe a possibilidade de Bauerman efetivamente ser preso. E aí a gente teria uma situação extremamente complicada, né, em relação a esses casos. É lógico que a gente tem que esperar o desenrolar da investigação do Ministério Público. Existem vários jogadores e ex-jogadores que estão sendo processados. A cada dia a imprensa traz uma informação nova, a cada dia a imprensa divulga os contatos que eram feitos através de WhatsApp e outras plataformas digitais. A situação começa a ficar cada vez mais complicada, porque já foi divulgada uma planilha de quantos jogadores receberam, e o pior, onde os jogadores receberam esse dinheiro? Muitas vezes na própria conta dos jogadores. E aí a gente vai explicar o quê? Né? Como é que a gente vai estar explicando uma situação como essa? Eu recebi R$50.000 na minha conta, por qual motivo? Né? Eu não sabia. Então essa situação começa a ficar cada dia mais difícil. E ele, e esses jogadores... Ele no primeiro momento disse que não tem nada a ver com a história, isso é mentira. Isso. Né? Mas aí quando foi divulgada a planilha, foram divulgados os diálogos e foram divulgados onde esses valores teriam sido depositados, talvez aí começou a ficar uma situação um pouco mais insustentável. E se fique claro aqui, nós não estamos efetivamente condenando o atleta Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, mesmo porque a gente não sabe quais são as outras provas que podem acontecer nesse processo, a gente não sabe, nós não somos juízes do caso, não existe isso. Mas existe uma probabilidade muito grande dessa situação vir a ocorrer por conta das evidências, das provas que estão ali colocadas, né? E aí, diante dessa situação, fica difícil a gente querer explicar alguma coisa que está muito clara ou muito evidente. Algumas perguntas vão ter que ser respondidas efetivamente pela justiça e pela própria defesa do jogador, mas a situação realmente está se tornando cada vez mais difícil para o atleta, que já foi até afastado do time, né? Então, onde há fumaça, talvez exista realmente fogo.